Pai. E a luz de Jesus. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos em nome do nosso amantíssimo Mestre Jesus, para realizarmos contigo, Senhor, nesta noite bendita, mais um momento, Senhor Jesus, que a Tua palavra vai trazer para cada um de nós. Queremos, Senhor, aproveitar os momentos que aqui estaremos, para sermos, Senhor, dignos do Teu amor, a irradiarmos uns pelos outros. Desejando, Senhor, nessa noite bendita, onde aprenderemos um pouco mais, Senhor, do Teu Evangelho, essa doutrina espírita, Senhor, que veio consolar os nossos corações, que veio abrir nossos olhos para o futuro, que veio nos ensinar que a morte não existe. Estamos aqui, então, Senhor, para o aprendizado. Queremos pedir, Senhor, que tudo que aqui for dito esta noite possa fazer morada em nossa mente, em nosso coração, mas principalmente, Senhor, que possamos, a partir desses ensinamentos, transformá-los, Senhor, em ação. Ampara cada um de nós que está aqui, Senhor, encarnado, e os nossos irmãos desencarnados também. Ampara aqueles que não puderam comparecer, Senhor, seja por qual motivo for. Queremos te pedir também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão por aí, Senhor, perdidos, desorientados, esquecidos, se sentindo sozinhos, Senhor. Que o Teu amor possa estar com eles, que eles possam sentir, Senhor, esta presença bendita do Teu coração. Queremos pedir também, Senhor, pelo nosso irmão Milton, que vai trazer a palavra para cada um de nós, Senhor. Que ele seja inspirado pelo Seu protetor, trazendo para nós, Senhor, aquilo que precisamos ouvir. E assim pedimos permissão à nossa mentora amada, Joana D'Arc, a Jesus, mas acima de tudo a Deus, que é nosso Pai, para darmos continuidade na nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, do item 21, que trata sobre bem-aventurados aflitos, e mais precisamente falar sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Essa é realmente uma grande dificuldade que todos nós temos de encarar esses momentos difíceis que às vezes a gente passa na nossa vida. Às vezes a gente está falando aqui e parece que a gente está imune a essas coisas aí, quando na realidade não estamos. Inclusive eu passei por um momento difícil com meu filho, e realmente é meio desesperador para a gente, é uma angústia tremenda a gente passar por esses momentos de perda de pessoas amadas. Infelizmente não, felizmente eu não perdi, mas sofri durante 10 anos com ele. Deus é o absoluto, a perfeição. Todos nós sabemos disso, que Deus é esse ser absoluto e é a perfeição. É aquele que criou tudo isso que existe no universo. O Criador, o homem, é o espírito encarnado, criado simples e ignorante, com o determinismo de desenvolver-se para a perfeição relativa, possível de ser alcançada. É o filho que jamais alcança o pai na perfeição e atributos. A gente está aqui exatamente com essa finalidade, da gente desenvolver o nosso ser, melhorar bastante, porque se a gente observar bem, no nosso planeta existe muito sofrimento. Existem pessoas que vivem numa condição melhor, uma outra melhor ainda, mas existem irmãos nossos, a grande maioria, que sofrem muito, e nada disso é por acaso. O
O sofrimento ele faz parte desse mundo de prova e expiação. Assim, tem o homem de procurar compreender as leis que regem o universo, leis físicas e morais, adequar-se a elas no desenvolvimento da sua inteligência e moralidade, entendendo que seus raciocínios são sempre de um ser em evolução, portanto, sujeitos a serem modificados na medida de novos entendimentos e novos conhecimentos, enquanto as leis naturais ou divinas são imutáveis e eternas. Se a gente observar bem, isso aí é uma realidade. Quando a gente é jovem, a gente às vezes comete alguns enganos na nossa vida, a gente faz uma série de situações, cria uma série de situações desagradáveis. E aí, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, que a gente vai passando por todos esses problemas que a vida vai colocando no nosso caminho, a gente vai aprendendo muito. E essa é a grande finalidade da gente aqui, é aprender a nos tornarmos melhor. E a gente vai se modificando com esses conhecimentos, né? Agora, a gente tem que ter consciência que as leis que regem o universo, as leis naturais ou divinas, elas são imutáveis. Elas não sofrem nenhuma interferência na sua modificação. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E isso é uma realidade também, gente. Se a gente observar bem, tem crianças, tem bebê que nasce assim que morre assim que nasce, tem outros que demoram um pouquinho mais, e tem outros que vão até 15 e também desencarnam, e até 30, até 100. Então a vida tem essas coisas, e a gente, quando isso acontece, é um tanto desesperador para a gente fica meio fora do eixo. Por quê? Porque a gente perder um ser que é ligado a gente é algo difícil, muito difícil. E aí, nada disso mesmo é uma fatalidade. Isso é consequência de uma evolução, talvez, daquele bebê que veio somente completar uma encarnação, alguma coisa que ficou faltando, passar por um momento difícil. Às vezes ele vem para servir como prova e expiação para os pais. Então, tem uma série de situações que acontecem exatamente nessas situações de desencarne prematuros, que às vezes nós não compreendemos, mas que devemos sempre acreditar que Deus não dá fardos para a gente que a gente não possa carregar. Viver na Terra sempre corre-se o risco de cair de novo nos mesmos erros e equívocos do passado. E é por isso que é sempre grande a possibilidade de novos débitos. Isso também é uma realidade. Às vezes, a gente vem caminhando na Terra com certo cuidado para evitar de cometer erros. E, às vezes, num determinado momento, tendo em vista que o nosso planeta é um planeta que tem uma vibração muito pesada ainda, o que acontece? A gente pode acabar se envolvendo em algumas situações que vai complicar a nossa caminhada. Então, às vezes, é por isso que Deus pede para a gente retornar à pátria espiritual. Aquele, pois, que parte mais cedo já cumpriu o que deveria e poderia nessa existência, segundo as leis sábias do Pai, parte para, no plano espiritual, continuar seu aprendizado para novas experiências existenciais mais adequadas às suas necessidades. Então, a nossa evolução, ela não se dá somente no planeta Terra.
quando a gente desencarna, do outro lado continua essa corrida pela nossa melhora, pelo nosso desenvolvimento moral e espiritual. Estamos todos sujeitos às leis perfeitas e sábias que nos dão exatamente o que precisamos e podemos receber para o nosso progresso espiritual. Uma longa ou curta existência, maiores ou menores desafios, mais ou menos dores, sempre de acordo com as nossas necessidades e possibilidade de enfrentar e vencer. Isso aqui também é uma outra realidade que a gente vê. Às vezes a gente reclama muito dos nossos problemas, mas às vezes a gente vê irmãos nossos em situação muito pior do que a nossa, e eles se comportando de maneira, com a sua fé, se comportando e sabendo tocar a sua vida, apesar de todo o sofrimento e toda a dor que está sobre o ombro dele. Eu sempre gosto de contar uma historinha de um primo meu, que ele teve um filho tetraplégico. Desde que nasceu, ele nasceu tetraplégico. E ele morreu com 19 anos, esse rapaz. Então o que acontece? Era um sofrimento. O garoto não falava, o garoto só vivia deitado. Enquanto ele podia pegar ele no colo, ele andava com ele por aí afora. Mas chegou uma hora que ele ficou muito grande, ele 19 anos, era um homem já muito pesado, e o que acontece? Ele só ficava na cama. Ele não falava nada, ele só respondia com um leve sorriso para o pai. E aquilo, o que acontece? Era um sofrimento, era uma experiência para o pai, para a mãe, ter um filho nessas condições, uma luta danada, muito sofrimento. E ele morreu com 19 anos, e ainda assim, com todas essas dificuldades, com todo esse sofrimento que eles passaram com essa criança, com esse jovem, e depois ele ficou com 19 anos, ele ainda assim, quando o garoto desencarnou, eles ficaram desesperados, choraram muito. E aí a gente vê como que Deus é bom, né? Colocou numa família um ser tetraplégico, com todas as dificuldades que você possa imaginar, fazer as necessidades na cama, tem que botar comida na boca, tem que dar banho na cama. Então uma luta tremenda de 19 anos. Mas Deus, e ele, esse meu primo, ele era um trabalhador comum, ele trabalhava no material de construção, de um salário razoável de vendedor, dependia de venda para poder sobreviver, e ainda assim, quando ele perdeu o filho dele, ele ficou muito perdido diante da situação. Então a gente vê como que Deus coloca os espíritos certos nos lugares certos. Porque talvez se aquela criança nascesse num lar onde os pais não dessem nenhum tipo de atenção, ele ia desencarnar rapidamente. Mas como eles davam total atenção a ele durou 19 anos de vida. E foi, com certeza, esse sofrimento para ele foi algo que com certeza livrou ele de alguma coisa, alguma dívida do passado desse jovem. E para os pais também, né? Que provavelmente, às vezes, poderia ter até no passado causado algum problema a esse espírito, e hoje eles vieram exatamente para corrigir as falhas do passado. E é assim que as leis do universo, as leis que Deus criou para a gente, funcionam na nossa vida, né? O objetivo de cada existência é sempre o progresso do espírito, que continuará sendo feito também no plano espiritual. Encarnar-se ou desencarnar-se é o mesmo fato que se repete infinitas vezes durante o desenvolvimento do espírito. No primeiro, renasce-se no plano material,
no segundo, renasce no plano espiritual. Então, quando nós chegar ao nosso momento, nós estaremos do lado de lá, continuando a nossa caminhada de aprendizado no mundo espiritual. Aquele que não conseguiu ainda enxergar a vida após a morte do corpo físico, que não consegue ver Deus em si, ao seu redor, que vê somente a vida orgânica e material, esse pode ver a morte como uma separação eterna e sofrer com ela. Então a doutrina espírita, ela tem essa característica de despertar a gente exatamente para o entendimento dessa vida eterna que todos nós temos. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos do lado de lá, e o ciclo da vida, você vai e volta até você conseguir se melhorar e atingir mundos mais elevados do que o nosso. O nosso mundo hoje está numa luta aí tremenda para se transformar num mundo de regeneração, mas está dependendo de nós. Mas infelizmente ainda nós somos capazes de criar muita dificuldade para a espiritualidade, com guerras, com má distribuição de renda, pessoas se aproveitando do outro, e em consequência disso, o mundo ainda sofre muito. Nós todos sofremos, porque cada um, num determinado momento, sofre de uma forma ou de outra. Às vezes, a gente vê, eu quando era novo, quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, meu pai era vivo, minha mãe era viva, às vezes a gente via acontecer, morreu um vizinho nosso, o pai de um amigo nosso, ou a mãe. Eu vi muitos casos assim, e a gente tem a impressão que isso nunca vai acontecer na nossa vida, que é só na vida dos outros que acontece isso. Até que um dia a dor também bate à nossa porta. Os nossos pais, com uma tendência natural, os pais nossos, por serem mais velhos, eles partem, a lei da vida, eles partem primeiro. Mas isso não é uma regra geral, que às vezes nós filhos partimos também antes deles. Mas na maioria das vezes é o pai e a mãe que partem primeiro. Então a gente tem essa sensação que isso não vai acontecer com a gente. E aí acontece e a gente fica meio desesperado. O espiritualista, principalmente o espírita, que sabe que a alma vive melhor, liberta do corpo físico, que a separação é apenas material, que pelo sentimento e pelo pensamento estamos ligados aos habitantes do plano espiritual. Esse não pode entregar-se ao sofrimento da morte, e se o faz, demonstra a si próprio que a sua fé em Deus e nas suas leis é frágil e superficial, necessitando de estudos e reflexão sobre a vida e os seres. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai aprender muito a lidar com a morte, porque a morte, a gente não tem, a morte do corpo físico, a gente não tem como fugir dela. Então, a doutrina espírita, através dos seus ensinamentos, clareia bastante o nosso caminho para a gente continuar a nossa caminhada sempre com fé, confiando em Deus, porque realmente Ele não nos diz nada. Eu, por exemplo, tenho grandes momentos da minha vida em que Deus se fez presente na minha vida, me ajudando a caminhar. E eu não perco essa fé em Deus, apesar de todas as dificuldades, eu não perco. Porque ao longo da minha caminhada Ele esteve sempre presente na minha vida, me ajudando, colocando no meu caminho pessoas para me ajudar, colocando uma série de situações que eu passei na vida, e Ele estava sempre ao meu lado, me ajudando a caminhar. Então, talvez Ele às vezes não faz aquilo que a gente quer, porque a gente sempre quer a definição
resolver os nossos problemas, mas os nossos problemas, às vezes, nós temos que passar por eles. Não tem como, porque aquilo ali é que vai fazer a gente despertar, é que vai fazer a gente acordar para a vida. Os problemas estão aí para isso. A gente tem que saber tratar esses problemas para a gente continuar a nossa caminhada. No livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, na 4ª edição, lá na página 60, ele fala o seguinte: não há lugar para o acaso na existência humana. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas. Há suicidas que reencarnam para a jornada breve. Há espírito evoluído que reencarnam com o propósito de despertar impulso de espiritualidade em velhos afeiçoados. A gente, principalmente esses espíritos evoluídos aqui, a gente tem exemplos de vários passaram pela Terra exatamente para despertar a gente, para dar esse impulso de espiritualidade em cada um de nós. Nós tivemos grandes exemplos. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, tivemos Irmã Dulce, tivemos o Chico, tivemos um monte deles que vieram, tivemos Francisco de Assis. Então, Deus, ao longo da nossa caminhada, tem colocado essas pessoas para servirem de exemplo para a gente, para que a gente possa seguir essas pessoas. Se vocês observarem bem, essas pessoas que eu citei aqui, todas elas muito simples, trabalhadoras do bem, se dedicaram a vida toda no trabalho do bem ao seu semelhante. Então são essas pessoas que a gente deve ter como referência de caminhada. A gente não pode se deixar enganar por esses que estão aí. A gente tem que saber escolher as nossas referências para que a gente possa seguir sempre em frente, porque quando a gente escolhe o caminho correto, às vezes pode aparecer até muitas dificuldades, mas com certeza a gente vai encontrar o amparo para a gente passar por essas dificuldades. Enquanto que, se nós escolhermos aqueles que a gente pensa que são os donos da verdade, a gente pode sofrer muito. E em vez de caminhar, a gente pode estacionar e ficar sofrendo muito tempo ainda, O conhecimento da reencarnação nos permite desvendar os intrincados problemas do destino. A reencarnação é a única coisa que a gente pode usar para a gente entender por que a gente passa por essas situações. Por que eu tenho um sofrimento, ele tem outro, ele tem outro, ele tem outro? Por que um dá câncer, outro tem um problema do coração, outro tem isso, outro tem aquilo? É exatamente através da reencarnação que a gente entende essas coisas. Através do estudo que a gente vai ver que todas essas coisas que a gente carrega conosco são problemas que nós adquirimos ao longo das nossas caminhadas. Porque vocês podem ter certeza, não é a primeira vez que nós passamos por aqui. Isso aí vocês podem ter certeza. Podem ter certeza. Não é a primeira vez que nós passamos por aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 21, diz assim: Deus é justo? Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
A gente, há algum tempo atrás, nós vimos um caso aí de uma criança que acho que o bandido roubou o carro lá e arrastou a criança lá no Rio, né? Arrastou a criança no carro e a criança foi se batendo no chão, aquela coisa toda, e acabou desencarnando. Esqueci o nome da criança. Oi? João Hélio. Falou João, eu lembrei do Hélio. Esse João Hélio, essa criança, sofreu bastante. A gente aqui, assistindo aquela situação que foi filmado, a gente viu a criança sendo arrastada. Isso deixou muitos de nós totalmente desesperados. Muitos de nós com raiva, com ódio daquela situação. E aí, mais tarde, a espiritualidade, né, permitiu, através da psicografia não sei de quem. Os pais dele eram espíritos. Então, aí o que aconteceu? Veio a informação, o garoto explicando por que aquilo tinha acontecido com ele. Então, tudo aquilo que aconteceu com ele, tinha ele a necessidade de passar por aquela situação. E às vezes nós não compreendemos isso. A gente sofre muito com essa situação, porque realmente é sofrido. Você vê uma criança sendo arrastada por um carro, ela se espedaçando, se ralando todo no chão e no asfalto, e a gente fica realmente desesperado. É muito difícil a gente suportar esse tipo de situação. E nessa hora, o nosso instinto ainda do mal prevalece na gente, e a gente começa a desejar um monte de coisa. A polícia chegasse, fuzilasse o cara, aquela coisa toda, porque a gente ainda não somos capazes de entender a necessidade do João Hélio passar por aquilo. E assim é na vida de cada um de nós. Cada um de nós temos necessidade de passar por alguns momentos na nossa vida de dificuldade. Eu passei por isso. Eu lutei 10 anos com meu filho, 10 anos. Ele ficou 6 meses internado na Beneficência Portuguesa. Ele bateu de frente com um caminhão, quebrou a espátula, perfurou a veia femoral, perfurou o pulmão, quebrou a perna dele em 3 lugares, quebrou o pé dele ficou aqui na cintura, ele dobrou em 3 lugares. Nós passamos 10 anos recuperando ele. Ele hoje ficou com um defeitozinho, ele arrasta a perna, mas está aí vivo. Então, ele tinha que passar por aquilo ali, e nós, pais, também. Ele, na época, eu me recordo, o acidente foi lá em Araxá, Minas Gerais. E depois ele foi transferido para Uberaba, para o Hospital Universitário de Uberaba. E aí a gente vê como é que Deus é bom. Olha só, daqui lá é 1000 quilômetros. Se ele tivesse sofrido esse acidente aqui no Rio de Janeiro, talvez ele tivesse morto. Ele foi para esse hospital. Olha só, gente, vocês sabem, se você sair daqui agora, em qualquer hospital do Rio de Janeiro, e procurar um cirurgião capaz de recuperar uma veia femoral, você não vai achar. Olha, ele sofreu um acidente em Araxá, num hospital pequenininho. No dia do acidente dele, estava de plantão um médico que fazia microcirurgias em veias. Sabe o que é isso? Isso aí é uma agulha no palheiro. Você dificilmente encontra. Ele não rompeu a veia femoral, mas ele furou a veia femoral e deu hipotermia. Então, a situação, assim, no lugar certo, na hora certa. E para acabar de ajudar a gente, ele foi transferido para Uberaba, e em Uberaba eu tinha um amigo meu que foi presidente da nossa casa espírita aqui, o Álvaro de Mello, e a esposa dele lá,
que deu cobertura total a gente lá nesse momento de dificuldades, de luta e de dor. Então, uma pessoa que já desencarnou, tanto ele quanto a esposa, mas são as pessoas que a gente é grata a eles por eles terem ajudado a gente nesse momento tão difícil da nossa vida. Então, essas dificuldades, elas fazem parte da nossa luta, do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Cada um de nós, cada um num grau, cada um num momento da vida passa por dificuldades, né? Isso faz parte da nossa vida. Não é a vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Ele já cumpriu a missão dele, ele veio aqui fazer um complemento de reencarnações passadas, de dívidas do passado, que ele deixou de cumprir, e aí ele veio passar por um momento de dificuldade e rapidamente voltou. Só que a gente, como pai, como mãe, a gente não entende isso. E aí a gente sofre muito. A gente sofre muito. Perante a perda de um filho. Mães, sabeis que vossos filhos, bem amados, estão perto de vós. Não vai ser a morte que vai separar a gente. Às vezes a gente não sente, às vezes a gente até sente a presença de alguém do nosso lado que a gente não sabe identificar. Mas não vai ser a morte do corpo físico que vai separar, que vai romper o elo entre um pai, entre uma mãe, entre filhos. Eles estão sempre que podem, quando for permitido, estarem conosco. Eu já tive várias coisas, minha mãe diversas vezes no trabalho mediúnico, eu não vejo nada, não coisa nada, mas os médios lá às vezes falam, sua mãe estava do teu lado. Então o que acontece? Os elos de amor entre os filhos, os pais, né, de um modo geral, eles não acabam com a morte do corpo físico. Eles continuam. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Isso aqui que é importante a gente observar, porque não é só nós que passamos por esse momento, todos nós que estamos no planeta Terra passamos por esse momento. E a gente que tem uma religião, que diz ser cristão, a gente tem que acreditar que Deus está nos ajudando a passar por esse momento, está nos dando força. E a gente não pode se revoltar com uma lei natural. Essa é uma lei natural que bate à porta de cada um de nós num determinado momento da nossa vida. E quando a gente reclama desse sofrimento, quando a gente fica reclamando e dizendo que Deus não é justo para conosco, a gente está falhando, a nossa fé não está legal. A gente está com aquela fé que não é ainda nem do tamanho do grão de mostarda, porque se ela fosse do tamanho do grão de mostarda, nós saberíamos compreender todas essas coisas que acontecem no nosso mundo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 197, poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto
o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E aí os espíritos responderam o seguinte: algumas vezes o é, muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo, se progrediu. A gente vê, hoje em dia, a gente vê as crianças com uma facilidade. Outro dia eu estava vendo uma criança lá que ela sabia falar a capital de todos os países do mundo. Uma criancinha desse tamanho, que ainda não estudou. Como é que ela conseguiu aquela informação todinha? Às vezes as pessoas costumam dizer, o QI elevado, não sei o que. QI não, gente, isso é vidas passadas. Que ele renasceu no nosso planeta e aquilo está no seu ser. E ele, quando se depara com essas situações, ele é capaz de lembrar disso tudo e botar para fora. A gente vê determinadas crianças tocando piano sem nunca ter estudado. Nunca ter estudado piano, toca piano. Por que ela toca piano? É QI? Não é QI. É vidas passadas. É vidas passadas que está despertando nele aquele momento ali e ele consegue tocar o piano, que é um dos instrumentos assim, mais difíceis que tem de se tocar. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmo tão a miúdas vezes na terra. Hoje em dia a gente vê as crianças. Minha netinha tem 4 anos, sei lá, 5 anos, um negócio assim. Ela pega o celular e fica lá com o dedinho dela lá assim, ó, e vai mudando as coisas, vai passando para lá, vai vendo os desenhos dela lá, roda para lá, roda para cá. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. E eles conseguem fazer. Então como é que tem que ter um conhecimento, aquilo tem que despertar num determinado momento para poder fazer aquilo, porque isso não é normal você fazer esse tipo de situação, né? A criança que ainda não estudou nada, está no jardim de infância, ter condições de ficar mexendo em celular, em computador. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 199, por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que ali está encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Isso acontece muito. Porque para o pai e para a mãe perder um filho, aquela criança que você chega em casa, papai pula no seu pescoço e dá um beijo daqui, te dá um beijo de lá. Então, mamãe, aí acontece uma tragédia dessa, né? Como a gente ainda não sabe por que disso tudo, é um sofrimento desesperador. Então, a doutrina espírita ela tem essa característica de despertar na gente esse entendimento, de compreender, não que a gente não vá sentir, mas de compreender que isso acontece, não é só com você, acontece com várias famílias, com várias pessoas. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Morreu em tenra idade, mas voltou para o lado de lá, vai continuar o seu aprendizado e num determinado momento da sua vida vai voltar para o lado de cá, se for necessário, se ela não completou as suas experiências nesse planeta de prova e expiação, ela vai voltar. No livro Escolas para Criança no Além, essa Cláudia P. Galassi, esse é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ela diz o seguinte, Cláudia narra sua experiência como instrutora de criança numa escola de uma colônia espiritual. Crianças menores. Fiquei com os menores, entre os menores crianças que voltaram da experiência física,
de meses até 2 anos no corpo, que tentaram em vão desenvolver. Regressaram, quer dizer, vieram à Terra, não conseguiram desenvolver, regressaram, mas por um período variável de tempo. Necessitarão de companhia que substitua as afeições que usufruíram no mundo. Então, existem essas experiências e a gente vai e volta. E no livro ainda, Escola para as Crianças no Além, essa mesma Cláudia, ela fala sobre a reencarnação. Tenho acompanhado a minha classe de crianças necessitadas de diálogo e do carinho, para se prepararem, muitas delas, para a reencarnação que se lhes falar necessária. Então, quer dizer, desencarnou, às vezes os pais ainda estão aqui na Terra. O Gerson Simões Monteiro, ele falava muito isso. Ele tinha uns netos dele, que os filhos dele que desencarnaram, voltaram, ele ainda vivo, os filhos voltaram na família dele, voltaram com os filhos dele. Então, e ele acabava reconhecendo os espíritos por causa da afinidade das coisas que as crianças falavam. Então ele reconhecia, ele perdeu alguns filhos ao longo da vida dele, e esses filhos reencarnaram, e ele reconheceu os filhos. Porque até eu tinha um primo que certa feita ele virou para o pai dele, ele era pequeno, ele virou para o pai dele e falou assim: cadê aqueles pés de aipim que nós plantamos aqui? E aí o pai dele falou assim, nessa encarnação, né? Ele falou para ele. Ele falou, eu nunca plantei pé de aipim aqui, nesse lugar aqui. Então como é que ele saiu com essa de pé de aipim aqui? Quer dizer, talvez nessa encarnação não, mas numa encarnação anterior eles viveram na mesma família e tiveram fizeram essa tal plantação de aipim, e ele se lembrou. Porque a criança, ela tem uma facilidade tremenda. Normalmente a criança, no início, até os 7 anos, ela está numa fase que ela vive entre os dois mundos. Ela consegue captar algumas coisas do mundo espiritual. E isso fez com que ele se lembrasse dessa plantação. E tem várias situações que ocorrem na vida de cada um. Não digo que aqui tem alguém nessa situação, mas tem muitas famílias que os filhos se lembram disso. Os netos às vezes chamam o avô de pai, cisma com o avô é pai. Por quê? Porque já foi pai dele em alguma situação, em alguma outra vida, e aquilo ali desperta nele essa situação de pai. Tenho encontrado muitas dessas crianças em nosso recanto do ideal, e desejava que você lhes ouvisse os planos que fazem ante a volta para a vida física, em que vão experimentar de novo as próprias forças. Todas reencarnarão. Nem todas. Todas reencarnarão? É uma pergunta, né? Aí ele diz, nem todas. Algumas dessas crianças esperarão aqui mesmo os pais que virão encontrá-las no futuro, e então com eles e junto deles decidirão o que lhes cabe fazer. Então tem muitas crianças que desencarnam e ficam lá esperando o pai e a mãe voltar para reorganizar uma nova reencarnação, visando continuar as suas evoluções, né? Martins Peralva, ele nos chama a atenção aqui para um pensamento de Emmanuel. Olha o que Emmanuel fala para a gente. O espírita, ante o desencarno prematuro, chora discreto, mas se fortalece na oração. A gente tem que buscar esse fortalecimento na oração, na certeza da imortalidade gloriosa. Reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porém busca na esperança
uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. Jamais se confie ao desespero. O desespero, ele não nos leva a nada. Ele só nos leva ao sofrimento. Eu gostaria de ler aqui algo que eu trouxe aqui, que não deu para botar aí. Para ver se vai dar para ler. Vamos ver aqui. Não é aqui. É aqui. Eu não sei se vocês já ouviram esse conto. As joias devolvidas. Um rabi, isso está no livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Aí, olha só que história maravilhosa para servir de exemplo para todos nós. Um rabi, pregador religioso judeu, vivia muito feliz com sua virtuosa esposa e 2 filhos. Admiráveis rapazes e ativos, amorosos e disciplinados. Por força de suas atividades, certa vez o rabi ausentou-se por vários dias em longa viagem. Nesse interim, um grave acidente provocou a morte dos 2 moços. Sua esposa, mulher forte, apoiada na fé e na inabalável confiança em Deus, suportou valorosamente o impacto. Sua preocupação maior era com o marido, como transmitir-lhe a terrível notícia. Temia que uma comoção forte tivesse funestas consequências, porquanto ele era portador de perigosa insuficiência cardíaca. Orou muito, implorando a Deus uma inspiração. O Senhor não a deixou sem resposta. O Senhor não a deixou sem resposta. Vai me repetir aqui. Passados alguns dias, o rabi retornou ao lar. Chegou à tarde, cansado, após longa viagem, mas muito feliz. Abraçou carinhosamente a esposa e foi logo perguntando pelos filhos. Aí a esposa falou para ele: não se preocupe, meu querido, eles virão depois. Vá banhar-se enquanto preparo o lanche. Pouco depois, sentado à mesa, permutavam comentários do cotidiano, doce enlevo de cônjuges amorosos após breve separação. E os meninos? Perguntou ele de novo. Estão demorando. Deixe os filhos. Quero que você me ajude a resolver grave problema. O que aconteceu? Notei que você está abatida. Falei, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus. Quando você viajou, um amigo nosso procurou-me e confiou à minha guarda 2 joias de incalculável valor. São extraordinariamente preciosas. Nunca vi nada igual. O problema é esse. Ele vem buscá-la e não estou com disposição para efetuar a devolução. Que isso, mulher? Falou o rabi. Estou estranhando o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. É que jamais via joias assim. São divinas, maravilhosas, mas não lhe pertence, falou o rabi. Não consigo aceitar a perspectiva de perdê-las. Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Ajuda-me. Claro que o farei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo.
Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-las. O Rabi compreendeu a mensagem e, embora experimentando a angústia que aquela separação lhe impunha, superou as reações mais fortes, passíveis de prejudicá-lo. Marido e mulher abraçaram-se emocionados, misturando lágrimas que se derramavam por suas faces mansamente, sem burburinhos de revolta ou desespero, e pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Boa noite, muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Agradecendo ao nosso irmão Newton pelas palavras. Vamos agora encerrar a nossa reunião com a prece final, pedindo a nossa irmã Valdite para proferir a prece para todos nós. Lembrando que junto com a prece nós teremos o nosso passe, tá? Bom, então vamos nos preparar, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento e criar nesse momento a oportunidade de se ligar ao nosso Pai. Deus, Pai amado, de infinito amor e infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo e exemplo maior, benfeitores espirituais, amigos que nos acompanham, estão sempre conosco, nos auxiliando em nossa caminhada. Nós só temos a agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Seu nome para esse aprendizado que nos leva cada vez mais, Senhor, a nos fortalecer diante das dificuldades da vida que surgem para todos nós. Ampara, Senhor, aqueles irmãos que do lado de fora desta casa caminham, Senhor, necessitados de auxílio, necessitados de coragem, para enfrentar, Senhor, as dores e aflições que muitos, Senhor, não compreendem o motivo das mesmas. Mas tudo está sob a sua tutela. Nós só precisamos aceitar, compreender e caminhar. Envolve, Mestre querido, nosso Brasil neste momento, para que o amor, Senhor, possa tocar o coração de todos, para que o perdão, Senhor, se espalhe, para que seu Evangelho não fique, Senhor, abandonado, para que todos relembrem suas passagens, suas pegadas e principalmente, Senhor, o seu exemplo maior. Ilumina, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes que estão necessitados de auxílio, de amparo, da equipe médica desta casa, para que todos possam sair daqui fortalecidos neste momento do passe, para que todos sejam, Senhor, agraciados com medicamento e com o amparo de que necessitam. Envolve, Senhor Jesus, os irmãos desencarnados. Nesse mês de novembro, relembramos, Senhor, o momento dos finados, mas sabemos todos nós, como espíritas, que ninguém realmente parte.
que simplesmente estão em outro lugar, mas que estão neste mesmo lugar, olhando por nós, torcendo por nós, e que um dia nos reencontraremos. Senhor, pelos trabalhadores da nossa casa, irmãos nossos, que conviveram conosco, doando seu amor para esta casa, auxiliando a tantos irmãos, possam cada um, Senhor, que está na nossa mente, serem, Senhor, abraçados, sejam, Senhor, envolvidos no seu amor, sabendo que nós aqui estamos sempre com eles em nossos corações. Agradecemos mais uma vez, Senhor, essa oportunidade e que tua paz permaneça com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.